Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estudaram bastante esse final de semana? Bom, então, hoje nós vamos aprender mais um assunto novo, né? A revisão para a prova é só na quarta-feira. Então, hoje é assunto novo ainda para a prova, tá? O assunto de hoje, ele é muito interessante, tá? Na verdade, eu tenho um prazer de falar para vocês que hoje a gente vai aprender o que é uma integral, né? Então, você já sabe o que é limite, você já sabe o que é derivada, né? Faltava o que para completar o cálculo? Faltava a integral, né? Então, hoje, finalmente, a gente vai aprender o que é a famosa integral de Riemann, tá? Esse vai ser o assunto da nossa aula de hoje, a integral de Riemann. Então, só que a gente falar dessa integral, né, tem que ter uma motivação, porque normalmente o aluno pergunta assim, professor, mas para que eu vou querer saber isso na minha vida, né? Sempre tem aquele aluno que pergunta, para que eu vou querer saber disso? Então, por isso, a gente normalmente costuma falar de integral com uma motivação primeiro, que nem foi em derivada. A gente não chegou já falando, olha, derivada é isso aqui. Não, a gente chegou com uma motivação, olha, como é que resolve esse problema? Aí depois a gente foi definir o que é uma derivada. É a mesma coisa aqui, a gente vai ver um problema motivacional, tentar resolver ele, ver que não dá para resolver como a gente está acostumado, e aí a gente vai começar a falar de integral. Então vamos lá. O nosso problema motivacional é o famoso problema da área. Vocês viram esse problema na primeira aula do Newton. Não sei se vocês lembram, mas na primeira aula, vocês viram 4 problemas, né, assim, de física, ou então de matemática, de geometria mesmo, né? E você viu que muitos problemas você não conseguiria resolver, né, com os conhecimentos do ensino médio, né? A gente não resolveu os 4 problemas na primeira aula, porque ao longo do curso você ia conseguir resolver eles, né? E hoje a gente vai conseguir resolver mais um daqueles 4 problemas, que é o problema da área. Então vamos lá. Bom, olha só esse problema. Como calcular a área da região limitada pela função y é igual a 4, o eixo x e as retas x igual a 0, x igual a 5? Ó, tá aqui o desenhinho, ó. Eu quero saber como é que eu calculo essa área aí. Que área é essa? Ó, é a área que está limitada entre essas 4 retas. Qual é a reta? Essa função aqui, ó, que é a função constante, y igual a 4. Ela está limitada também entre o meu eixo x. Ela está limitada também entre essa reta aqui, que é o x igual a 0, e a reta x igual a 5. Então, vamos desenhar aqui rapidinho. Vamos fazer aqui esse desenho. Então, olha só. Eu vou fazer aqui o eixo x e y. Está aqui o eixo x. Está aqui o eixo y. Aí, olha lá. A minha função é a função y igual a 4. Então, é uma função constante, ó. Ela é assim, tá? Eu quero saber qual é a área que está abaixo dessa função. Só que, claro, eu tenho que te dar 2 limites, né? Então, o meu limite vai ser entre 0 e 5. Então, eu marco aqui, ó, o meu ponto 0 e eu marco, sei lá, o ponto 5, está bem aqui. Aí eu tracejo ele aqui, ó. Então, eu quero saber qual é a área que está abaixo da minha função. A minha função é a função constante e está entre o intervalo 0 e 5. Ou seja, essa área bem aqui que eu quero, ó, que é a área que está no desenho lá para vocês. Esse é o problema da área. Então, o que é o problema da área? É você querer calcular qual é a área que está abaixo de uma função, dado um intervalo em x. Tá? O intervalo que eu dei foi esse, a função que eu dei é a função constante. A pergunta é, você consegue calcular essa área aqui? Sim ou não? Se eu pedisse para você na prova, tipo, hoje fosse a prova que é essa questão, calcule a área aí que está arriscada. Você ia conseguir calcular? Conseguiria, né? Sem nenhum problema. Precisaria usar cálculo diferencial integral aí? Não, né? Porque você sabe que isso aqui é o quê? Isso aqui é um retângulo, né? Então, qual seria a área dessa figura aqui? Seria a base vezes a altura. Quanto é a base desse retângulo? Ora, se aqui está de 0 a 5, então a base é 5. E a altura dele é daqui para cá, ó. Mas se a função constante é a função 4, então essa altura aqui vale 4. Tá? Então, a área disso daqui, que é a área do retângulo, seria a área da base vezes a altura. A base vale 5, a altura vale 4. Então, a minha área ia ser 5 vezes 4, que ia ser 20. Aqui eu vou colocar unidade de área. Vou colocar unidade de área porque pode ser centímetro quadrado, metro quadrado, milímetro quadrado. Então, só deixar a unidade de área. Então, a área para essa minha figura aqui seria 20. Porque você vai precisar calcular
a área do retângulo, ok? Beleza, vamos dificultar um pouco mais, né? Isso é a função constante. Agora, bora usar uma função assim um pouco mais complexa, né? Vamos usar essa daí, ó. Agora, qual é o problema? Como calcular a área da região limitada pela função y igual a x, que é a minha função de identidade, né? A função do primeiro grau, que é a mais simples que a gente tem. Então, a região limitada entre essa função, o eixo x e as retas x igual a 0 e x igual a 2. Então, bem aqui, ó, eu tenho um desenho para ela. Tá? Mas isso também não é difícil, né? Porque olha só. Olha como é essa figura aí. Você tem a sua função identidade. Então, é uma reta aqui, ó, crescente. Então, essa é a sua função. Você quer calcular a área que está abaixo dessa função. Só que entre os pontos 0 e 2. Vamos dizer que o 2 está aqui. Então, a área que você quer calcular é esse pedaço aqui, ó, que está achurado aqui. Tá? É esse pedaço aqui. Só que, mais uma vez, isso aqui é difícil de calcular? Não, né? Isso aqui também você consegue calcular sem usar derivada, sem usar integral, sem usar limite. Basta você observar que isso aqui é um triângulo, né? Então, qual é a área de um triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Aí você tem que ver, qual é a base do triângulo? A base do triângulo é daqui para cá. Ora, daqui para cá, se aqui é 0 e aqui é 2, então isso aqui vale 2. Então, o comprimento aqui vale 2. Tá, agora, e a altura? Quanto é a altura desse triângulo? Para você saber quanto é a altura, você tem que ver que função é essa. Então, olha só, a função aqui é y igual a x. E a minha função de identidade. Então, olha só, eu posso escrever ela assim. A minha função f de x é igual a x. O meu x ele está entre 0 e 2. Ou seja, quando o meu x é 0, a minha imagem vai valer 0, que é o que está aqui, ó. Quando x é 0, y vale 0. Então, eu tenho aqui o ponto que é o ponto da origem. E quando x é 2, quanto vale a minha imagem? O meu f de 2 vai ser o próprio 2, porque a minha função é a função de identidade. Então, f de x é igual a x. Tá? Então, f de 2 vai ser igual a 2. Ou seja, quando o meu x é 2, a imagem dele, aqui em cima, ó, também vai ser 2. Tá? Lógico, se isso aqui fosse a função x ao quadrado, então, quando x fosse 2, aqui ia ser 4. Se a tua função fosse x ao cubo, então, quando aqui fosse 2, aqui ia ser 8. Então, depende da função que você está trabalhando, né? Nesse caso, como a minha função é f de x igual a x, então, quando x é 2, o teu y é 2. Então, pronto, resolvi meu problema. Porque agora que eu sei que aqui vale 2 e aqui vale 0, então, essa altura aqui, daqui para cá, também vai valer 2. Então, eu tenho a base do meu triângulo, eu tenho a altura do meu triângulo e eu quero saber a área do meu triângulo. Então, basta usar naquela fórmula que eu sei lá do ensino médio, né? Então, a área, nesse caso aí, também vai ser área da base vezes a altura, só que dividido por 2. A área da base não, né? Estou colocando base e ninguém está falando nada. Base vezes altura, só que eu quero volume, área da base. Né? Inclusive, tem até que ajeitar aqui. Porque aqui eu também coloquei a área da base. Não é a área da base, tá, gente? É a base. A área da base quando eu quero saber o volume. Aí você calcula a área da base vezes a altura. Enfim, tá. Então, tá aqui. A área depois do meu triângulo vai ser base vezes altura. Então, a base para o meu triângulo é essa daqui, que vale 2. E a altura também vale 2. Então, essa minha área aqui vai ser, ó, 2 vezes 2 dividido por 2. Aqui fica fácil, né? Aqui é 2, aqui é 2. Então, a minha área vai valer 2. Então, eu tenho aqui 2 unidades de área. Então, nenhum problema até aqui, né? Eu só calculei a área do retângulo, eu só calculei a área do triângulo, né? Agora, bora deixar um pouco mais complexo, né, nosso problema da área. Então, vamos partir agora para uma outra função. Olha qual é a função agora. Eu vou usar simplesmente a minha função x ao quadrado, né? Se eu fosse perguntar para vocês, vocês acham a função x² complexa? Não, não é uma função complexa.
o x² você consegue até desenhar, você sabe como é o desenho dela, parábola para cima, sabe que ela só encosta na origem. Então, normalmente se eu fosse perguntar para um aluno até de ensino médio, você acha a função x² complexa? Ele vai falar, não, uma função simples, né? Ok. Agora, bora usar essa função x² para calcular a área que está abaixo dela. Então, olha lá. Eu quero medir a área que está embaixo da função x² e está entre 0 e 1. Então, vamos lá. Vou fazer aqui a minha função, desenhar aqui ela. Então, a minha função x², eu vou desenhar só o pedaço que me interessa, que é de 0 a 1. Então, só vou pegar um pedaço, não vou pegar ela toda como está aí na figura para vocês, tá? Vou pegar só esse pedacinho aqui, que é de 0 a 1. Então, aqui estou considerando 1, aqui eu estou considerando 0. A minha função é a função x², tá? Então, agora eu quero saber qual é a área da região que está abaixo da minha função x² e está entre os intervalos 0 e 1. Ou seja, eu quero saber qual é essa figura aqui, ó. Que figura é essa daqui? Tá? Qual é a área dessa figura? Ok, né? Primeira coisa que eu vou querer saber é nesse ponto aqui, quanto vale a imagem da minha função? Ora, se a minha função é a função x², então quando x igual a 1, o meu y vai ser 1², que também vai dar 1. Então, coincidentemente, quando aqui é 1, aqui vai dar 1, né? Mas se aqui fosse 2, aqui já ia ser 4. Se aqui fosse 3, aqui já ia ser 9. Mas como eu estou com o meu valor 1, então aqui também vai ser 1. Tá? Ok. Aí que vem um problema agora, né? Eu quero saber como eu calculo a área desta figura aqui. Só que tem um porém, né? Essa figura aqui, você está acostumado a calcular uma figura desse tipo aqui no ensino médio? Isso é um retângulo? Não. Isso é um triângulo? Não. Isso é um losango? É um trapézio? É um cilindro, né? Cilindro já é uma coisa volumétrica, né? Pois é, não é. Então, aí que está o problema. Como é que você vai calcular uma área, essa área aqui, se você não tem uma fórmula pronta para você, não está acostumado a calcular áreas desse tipo aqui de figura? Aí que vem a nossa motivação, né? Então, já que eu não consigo calcular uma área desse tipo aqui, isso porque eu estou usando x², tá, pessoal? Se fosse x², se fosse x³ menos x², se fosse a função exponencial, se fosse a função log, já pensou? Então, não é uma coisa fácil, né? Aqui eu estou usando um exemplo mais simples, praticamente, que é x², né? Eu quero saber como é que eu vou calcular essa área aqui. Então, eu vou ter que bolar uma estratégia para calcular essa área. Lógico que essa estratégia não fui eu que elaborei, né? Foi o Riemann. Então, o que o Riemann fez? Vamos lá. Em vez de eu calcular a área disso daqui, eu vou calcular uma área aproximada, tá? Então, eu não vou pegar o valor que está aqui exatamente. Eu vou calcular um valor aproximado para essa área. Como é que eu vou fazer isso? Olha só. Então, eu vou apagar aqui esse meu risco, ó. Pronto, apaguei. Aí, pessoal, o que eu vou fazer isso aqui? Eu vou dividir esse intervalo aqui em subintervalos. Eu vou fazer o que a gente chama de partição. Então, partição é quando você pega um intervalo e vai cortando ele, né, em vários subintervalos. É isso que eu vou fazer. Bom, para a gente ser didático, eu vou fazer uma partição simples. Então, eu vou dividir esse pedaço aqui só em 4 pedaços. Tá? Então, eu vou dividir aqui, aqui e aqui. Ó, então, eu tenho um subintervalo, 2, 3, 4. Tá? Para ficar fácil ainda também, a gente vai supor que eu dividi em subintervalos iguais, ou seja, de mesmo comprimento, né? Então, se eu dividir de mesmo comprimento, ó, o que foi que eu fiz? Eu peguei esse comprimento aqui e dividi em 4 pedaços, né? Só que quanto valia esse comprimento aqui? Esse comprimento valia 1 menos 0, ou seja, valia 1. Se eu quero dividir ele em 4 pedaços, então cada intervalo vai ter um comprimento de 1/4. Se eu quero dividir em 4 pedaços iguais, né? Então, por exemplo, aqui é 0, aqui vai ser 1/4, aqui eu tenho 2/4, aqui eu tenho 3/4, e aqui eu tenho 4/4, que é 1. Ok? Então, ó, tá aqui. Eu dividi isso aqui em 4 subintervalos, tá? Cada subintervalo tem quanto de comprimento?
Cada subintervalo tem quanto de comprimento? Ó, daqui para cá eu tenho 1/4. Daqui para cá? 1/4 também. Daqui para cá? 1/4. Daqui para cá? 1/4. Né? Então, em cada pedacinho desse, eu tenho 1/4 de comprimento. Ok. Aí, o que eu vou fazer agora? Agora que eu subdividir em 4 subintervalos, eu vou escolher um ponto desse meu subintervalo. Eu acho que eu tenho aqui o desenho para vocês, que eu acho que eu vou melhorar esse meu desenho aqui, que ele está bem pequeno. Deixa eu fazer aqui de novo, rapidinho. Mas, enquanto isso, eu vou mostrar o desenho aqui para vocês no slide, você já dando uma olhada. Então, ó, é isso que eu vou fazer aí, tá? Eu dividi em 4 subintervalos. Aí eu vou repetir aqui o desenho, só que agora com mais detalhes. Então, está aqui, digamos que aqui é 1, e eu quero dividir em 3 pedaços. Tá? Então, está aqui. Então, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1/4, aqui eu tenho 2/4, e aqui eu tenho 3/4, e aqui eu tenho 1. Então, cada subintervalo desse tem 1/4 de comprimento. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou escolher, em cada subintervalo desse, eu vou escolher um ponto. Tá? Essa que vai ser a minha estratégia. Então, por exemplo, para esse meu subintervalo aqui, ó, esse meu subintervalo, eu vou escolher um ponto desse subintervalo. Pode ser o do meio, pode ser esse aqui da ponta, pode ser esse aqui, pode ser esse aqui, pode ser esse, tanto faz. Vou escolher um ponto, desde que esteja dentro desse subintervalo. Para esse subintervalo aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou escolher um ponto que está aqui dentro dele. Para esse subintervalo, eu vou fazer a mesma coisa, e para esse subintervalo, eu vou fazer a mesma coisa. Ok, mas para ficar uma coisa padrão, eu vou escolher o mesmo, não o mesmo ponto, mas o mesmo tipo de ponto em cada subintervalo. Então, o que eu vou fazer? Em cada subintervalo, eu vou escolher o menor ponto, ou seja, o menor valor dele. Então, por exemplo, esse aqui é o meu subintervalo de 0 até 1/4. De 0 até 1/4, qual é o menor valor? O menor valor é 0. Então, eu vou escolher, desse subintervalo aqui, eu vou escolher esse ponto aqui. Ok. Agora, eu vou passar para esse subintervalo aqui. Ó. O valor está entre 1/4 e 2/4. Entre 1/4 e 2/4, qual é o menor valor? É 1/4. Então, para esse subintervalo aqui, eu vou escolher esse ponto aqui. Agora, eu vou passar para esse outro subintervalo. Ó. Entre 2/4 e 3/4, qual é o menor valor? O menor valor é 2/4. Então, eu vou escolher esse ponto aqui. Entre 3/4 e 1, qual é o menor valor? O menor valor é 3/4. Então, eu vou escolher esse ponto aqui. Então, para cada subintervalo, eu escolhi um ponto. Para esse, eu escolhi esse. Para esse daqui, eu escolhi esse. Para esse daqui, eu escolhi esse. E para esse daqui, eu escolhi esse. Por que eu tenho que escolher um ponto de cada subintervalo? Porque esse ponto, eu vou pegar a imagem dele na minha função. Então, por exemplo, a imagem desse ponto aqui já é o 0, já está aqui. A imagem desse ponto aqui, ó, vai até bem aqui. Esse ponto aqui, a imagem dele vai até aqui. E esse ponto aqui, a imagem dele vai até aqui. Tá? Essas imagens que eu peguei vão ser alturas de retângulos. Então, por exemplo, desse subintervalo aqui, eu escolhi esse ponto. A imagem dele é bem aqui. Então, essa imagem dele vai ser a altura de um retângulo. Então, eu vou traçar aqui um retângulo. Ó. Então, está aqui. Ó. Eu fiz um retângulo nesse meu subintervalo, onde esse retângulo, a altura dele foi a imagem desse ponto aqui. Tá? Agora, para esse subintervalo aqui, eu vou fazer também um retângulo. A altura desse retângulo vai ser a imagem desse meu ponto aqui que eu escolhi. Então, o meu retângulo vai ficar assim. Ó. Tá? Para esse meu subintervalo aqui, a altura do meu retângulo foi desse ponto bem aqui. Ó. Então, o meu retângulo vai ficar assim. E para esse subintervalo aqui, como eu escolhi esse ponto aqui, esse ponto já é o ponto de imagem 0, então não vai aparecer um retângulo, né? Que é um retângulo de altura 0. Tá? Então, agora que eu fiz isso, ó, apareceram esses retângulos aqui. Esse e esse. Deveria aparecer um retângulo aqui, né? Só que como eu escolhi esse ponto, acabou ficando um retângulo de altura 0. Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu sei calcular a altura de um retângulo? Sei. A altura não, a área de um retângulo? Sei.
Então, eu vou calcular a área do retângulo que está aqui, que é 0, desse retângulo aqui, desse e desse, e vou somar os retângulos. Então, eu vou escolher, vou dizer que isso aqui é o meu intervalo 1, esse aqui é meu intervalo 2, esse aqui é meu intervalo 3, esse aqui é meu intervalo 4. Então, eu vou somar a área do retângulo 1 com a do retângulo 2, com a do retângulo 3, com a do retângulo 4. Pessoal, quanto é a base desses retângulos aqui? Quanto é a base deles? É 1/4, né? Porque daqui para cá é 1/4, daqui para cá é 1/4, 1/4, 1/4. A altura deles que vai mudar, né? Porque a altura desse daqui é 0, a altura desse daqui é esse ponto aqui, é essa imagem aqui, a altura desse é essa imagem aqui e a altura desse é essa imagem aqui. Então tá, então vamos lá. A minha área aqui, que eu vou chamar de área 4, estou colocando esse 4 aqui porque é uma área de 4 retângulos, tá? Então, ela vai ser a área do retângulo 1 mais o retângulo 2 mais o retângulo 3 mais o retângulo 4. Ok. Para cada retângulo, a área deles vai ser base vezes altura. Então, vamos lá. Então, essa área que eu quero achar aqui vai ser a base desse retângulo aqui, que é 1/4. Tá? 1/4 é a base dele, vezes a altura dele. Só que a altura dele, quanto vale aqui? Vale 0. Então, 1/4 vezes 0. Mais, bora para o retângulo 2. Retângulo 2 é esse daqui. Quanto é a base dele? A base dele também é 1/4. Então, vai ficar 1/4 vezes a altura dele. Quanto é a altura desse meu retângulo aqui? Né? Lembrando, ó, que essa minha função aqui é a minha função x², tá? Então, lembra, quem foi o ponto aqui que eu escolhi para ser a altura? Foi o ponto 1/4. Então, a altura dele é essa imagem aqui. Só que quanto é essa imagem aqui? É 1/4 ao quadrado. Então, a altura do retângulo 2 vai ser 1/4 ao quadrado. Ok. Mas o retângulo 3, a base dele, ó, o retângulo 3 é esse daqui, a base dele é 1/4. Então, vai ficar 1/4 vezes quanto é a altura dele. A altura dele é a imagem desse ponto aqui, 2/4. Ou seja, vai ficar 2/4 ao quadrado. Essa é a altura desse retângulo. Então, vai ficar 2/4 ao quadrado, mais a área do retângulo 4. Né? O retângulo 4 é esse daqui. A base dele também é 1/4. A altura dele vai ser a imagem desse meu ponto aqui, que é 3/4. Só que a imagem desse ponto aqui, como a minha função é x², a imagem dele vai ser 3/4 ao quadrado. Então, a área desse retângulo vai ser 1/4 vezes 3/4 ao quadrado. Agora é só calcular, né? Então, vamos lá. Então, isso daqui vai dar 0. Aí, o que dá para fazer aqui? Vamos lá. Aqui eu tenho 1/4. Ó, aqui eu tenho 1/4. Aqui eu tenho 1/4. Aqui eu tenho 1/4. Então, eu vou colocar ele em evidência. Tá? Então, vai ficar aqui 1/4 em evidência. Aqui vai ser 1/4 ao quadrado. Então, vai ser 1/16. Mais, aqui eu tenho 2/4 ao quadrado. Então, vai ser 4/16. Mais, aqui eu tenho 3/4 ao quadrado. Então, vai ser 9/16. Então, agora é só somar o pessoal que está aqui dentro. Então, essa área aqui vai ser 1/4 vezes... Aqui está o mesmo denominador. Eu só faço somar o numerador. Então, vai ficar 1 mais 9, que é 10. 10 mais 4, 14. Então, vou ter 14 dividido por 16. Aí, o que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar esse com esse. Aqui vai ficar 7 e aqui vai ficar 2. Então, no final, ó, a área dessa minha figura aí vai ser 7 dividido por 32. Então, vou ter, ó, 7 dividido por 32 unidades de área. Ok? Então, pronto. Achei a minha área. Né?
Não foi tão fácil, né? Mas achei. Só que aí tem um problema, né? Qual foi a área que eu achei? A área que eu achei foi a área que está aqui riscada, ó, achurada. Então, que área é essa? A área que eu achei foi esse pedaço aqui, mais esse pedaço aqui, mais esse pedaço aqui. Não foi? Agora, essa área aqui, achurada, é a mesma coisa que a área toda aqui que eu queria? Sim ou não? Não é a mesma coisa. Mas como eu falei, eu queria calcular uma área aproximada, não exatamente a minha área. Aí você fala, tudo bem, professor, mas essa sua área aproximada está muito ruim, né? Essa aproximação está muito ruim, porque dá para ver claramente que ainda sobrou um pedação aqui, ó, de área para a gente calcular, né? E agora? Não, tudo bem, mas eu só fiz aqui, porque eu só fiz isso aqui para ser didático, né? Eu dividi em 4 subintervalos, mas eu poderia dividir em mais subintervalos. Aí o que ia acontecer? Eu trouxe aqui o desenho para vocês, mas antes, bora só resumir o que a gente fez aqui, ó. Qual foi a nossa estratégia? Primeiro, a gente dividiu esse subintervalo em 4 subintervalos. Então, cada comprimento teve 1/4. E aí a gente construiu 4 retângulos que tinham a mesma base, né? E a gente pegou o menor ponto de cada subintervalo para ser a imagem. Então, nós ficamos com uma figura desse tipo aqui. A gente calculou a área para essa figura aqui, ó, que está em vermelho, está em vinho. A gente calculou a área para essa figura aqui. A área dessa figura deu 7/32, que aproximadamente é 0,21875. Ok? Beleza. O que aconteceria, olha só, se eu dividisse não mais em 4 subintervalos, mas se eu dividisse aqui, ó, em 8 subintervalos. Então, aqui, ó, eu dividi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, eu não dividi mais em 4, mas dividi em dobro, em 8 subintervalos. E, mais uma vez, eu peguei o menor ponto para ser a altura do meu retângulo. Então, olha só, formou aqui, ó, essa figura aqui, ó. Olha a diferença. Eu tinha antes essa figura aqui, ó. Essa figura aqui. Quando eu dividi em 4 subintervalos. Quando eu dividi em 8, eu obtive essa figura aqui. Essa figura aqui que está em vinho, né? Ela é a figura toda que eu quero? Não. Porque claramente você observa aqui, ó, que tem um monte de espaço aqui em branco. Porém, esta aproximação aqui, você concorda comigo que ela é melhor do que essa aproximação aqui? É, né? Pelo menos essa figura aqui, ó, ela chega mais perto da figura toda do que essa daqui. Mas por que que essa daqui ficou melhor? Porque nessa daqui eu subdividi em mais subintervalos, né? Eu fiz uma partição mais fina, né? O que aconteceria se eu pegasse esse intervalo e dividisse em 16 subintervalos? Vocês acham que a aproximação ia melhorar ou ia piorar? Ia melhorar, né? Ou seja, percebam que quanto mais subintervalos eu tenho, mais próxima fica a minha área da área que eu quero achar. Mais próximo eu consigo chegar, né? Só que, claro, também vai ser mais difícil calcular, né? Porque agora eu vou ter que somar aqui, ó, já pensou somar cada retângulo aqui desses? Já pensou no trabalho que a gente ia ter, né? Se com 4 subintervalos já teve um trabalhinho, imagine com 8 subintervalos, fazer essa conta aí que a gente fez agora. Então, não é fácil. Então, para ficar mais fácil, está aqui, ó, já trouxe uma tabela para a gente. Então, como é que é essa tabela aqui, ó? Se eu dividisse aquele intervalo em 10 subintervalos, a área que eu ia encontrar era essa daqui, ó, 0,285. Se eu dividisse em 20 subintervalos, a área que eu ia achar era essa aqui, ó, 0,3075. Aí está aqui, ó, para cada valor, eu tenho um valor na minha área aqui. Agora perceba, olha só, se eu dividir em 1000 subintervalos, a área que eu ia encontrar é essa daqui, ó, 0,3328. Percebam que quanto mais eu aumento o número de subintervalos, o valor da minha área se aproxima de que valor mais ou menos? Vocês conseguem perceber aí nessa tabela? Só nessa tabela aqui? O teu intervalo está se aproximando mais ou menos de que valor, assim? 0, quanto mais ou menos? Aqui. Um 0,3333333333. Então,
quanto mais eu aumento aqui o número de subintervalos, mais a minha área se aproxima de um valor 0,333. O que é 0,333 assim, em fração? É um terço, né? Então, na verdade, essa minha área aqui, ó, essa área, a área que eu desenhei aqui para vocês, ó, essa minha área aqui toda, né, se fosse pegar ela toda aqui, então eu posso, né, supor que a área toda disso daqui é um terço. Tá? Mas como eu fiz isso? Eu fiz isso por tabela, né, por aproximações e tudo mais. Então a gente não vai querer fazer isso sempre por uma tabela, né? Já pensou? Você na sua prova lá, você calcula para 10 subintervalos, para 20, para 40, para 50, e depois pega, vê lá para que o valor está se aproximando, e esse que é o valor. Não, a gente não vai fazer isso, né? Então vamos lá. Aqui só o que eu falei agora, né? Ou seja, a gente pode conjecturar, a gente pode, né, por hipótese, pensar que aquela área lá que a gente quer achar é uma área de um terço, né? Só que olha só, como eu falei para vocês, eu poderia, né, nesse meu subintervalo aqui que eu fiz, ó, em cada subintervalo aqui, eu peguei o menor valor. Eu não era obrigado a pegar o menor valor de cada subintervalo. Eu poderia pegar, se eu quisesse, o maior valor de cada subintervalo. E aí, como é que ficariam meus retângulos, né? Deixa eu desenhar aqui. Olha lá, vou fazer uma nova estratégia aqui. Na verdade, vou fazer duas novas estratégias. Então, eu vou fazer aqui a minha função, que é x². Aqui eu tenho o valor 1. Aqui eu tenho o meu valor 1. Porque a minha função é x², tá? Aí, bem aqui, ó, eu vou bolar uma outra estratégia. Vou pegar aqui a mesma função. Aqui vale 1. Aqui vale 1. Olha só. Para ficar mais fácil, eu vou subdividir só em dois subintervalos agora, tá? Então, aqui no meio eu vou pegar. Vou dividir aqui. Então, aqui eu tenho 1,5 e 0. Aqui agora eu só tenho dois subintervalos. Se eu pegasse de novo o menor valor, aqui eu ia ter um retângulo aqui de altura 0 e aqui eu só ia ter esse pedacinho aqui. Lógico que ia ser uma aproximação bem ruim, né? Assim, bem longe do que eu quero. Mas como eu falei para vocês, eu não sou obrigado a pegar sempre o menor valor de cada subintervalo. Se eu quiser, eu poderia pegar, por exemplo, o maior valor. Então, entre 0 e meio, qual é o maior valor? O maior valor é meio. Então, eu poderia pegar nesse subintervalo esse ponto aqui para ser a altura do meu retângulo. Então, eu ia ficar com o retângulo assim, ó, nessa situação aqui. E nesse subintervalo aqui, ó, eu poderia pegar o maior valor também, que no caso é 1. Então, a imagem do 1, ela já está bem aqui, ó. Então, o meu retângulo desse subintervalo ia ficar com uma altura bem aqui. Então, ia ser assim, ó. Ok? Então, eu ia ter dois retângulos assim agora, ó. Aí eu poderia calcular a área desses dois retângulos aqui, né? Só que essa área agora, ela está ultrapassando a área que eu quero encontrar, né? Mas por que isso aconteceu? Porque agora eu peguei o maior valor. Mas tem problema? Não. Porque quanto mais eu refinasse aqui esse meu intervalo, né? Quanto mais subintervalos eu colocasse, mesmo que eu sempre pegasse o maior valor do subintervalo, ainda assim, esses retângulos aqui, eles iam convergir para a minha área aqui. Porque ia diminuir cada vez mais até chegar aqui, né, onde eu quero. Só que uma outra estratégia que eu poderia fazer era não pegar o maior valor. Por exemplo, aqui, né? Eu poderia pegar, em vez de pegar o maior valor, ó, eu vou subdividir aqui em dois subintervalos. E para esse subintervalo aqui, eu poderia pegar o valor médio, ó. Poderia pegar o ponto que está no meio do subintervalo. E com esse ponto, eu faria aqui uma altura para um retângulo. Tá? Aí, para esse outro subintervalo aqui, eu não precisaria pegar o ponto do meio de novo. Eu poderia pegar, sei lá, esse ponto aqui. Esse ponto aqui, desde que, lógico, esteja no meu subintervalo, e esse ponto aqui pode ser a altura do meu retângulo. Então, ó, a imagem dele, que é essa daqui, essa aqui vai ser a altura do meu retângulo. Então, o meu retângulo vai ficar assim. Ok? Então, percebam que eu posso escolher qualquer ponto do meu subintervalo para ser a altura, para a imagem dele ser a altura do meu retângulo.
E eu não preciso sempre escolher o mesmo. Para esse daqui eu escolhi o do meio. Para esse daqui eu escolhi esse daqui. Eu poderia escolher esse daqui ou esse daqui. Tanto faz. Desde que estivesse no mesmo subintervalo. Tá? Então, de qualquer forma, mesmo que eu faça retângulos diferentes, quando eu aumentasse o número de subintervalos, ainda assim, o valor ia convergir para 1/3, que foi o valor que a gente achou ainda agora. Tá? Ok. Então, o que é, afinal, a integral de Riemann? Para a gente falar da integral de Riemann, a gente vai considerar uma função que é uma função não negativa em um intervalo fechado AB. Lógico que no futuro a gente vai calcular integrais também para funções negativas, mas agora, nesse momento do nosso curso, a gente vai considerar uma função que é não negativa nesse intervalo aqui fechado AB, que é o nosso exemplo agora, né? O x². O x², no intervalo de 0 a 1, ele é uma função não negativa. Ele não tem imagem negativa. Tá? Aí o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai fazer uma partição nesse subintervalo AB. Então, por exemplo, ó, você tem aqui uma função não negativa, olha que isso aqui é uma função qualquer, e eu peguei o intervalo da função, que era o intervalo de A até B, e dividi aqui, ó, em subintervalos. Então, aqui eu tenho x0, que é o meu A, tenho x1, x2, x3, xi menos 1, xi aqui pelo meio, xn menos 1, até chegar no xn, que é o meu ponto B. Ok? É que nesses pontos aqui que a gente achou, ó, por exemplo, bem aqui, ó, eu dividi em 2 subintervalos. Então, eu tive 3 pontos. Ó. Esse aqui eu posso chamar de x0, x1 e x2. Nesse outro exemplo aqui que a gente fez, eu tinha 4 subintervalos. Então, aqui eu posso dizer que esse aqui é o x0, esse aqui é o x1, x2, x3, x4. Tá? Esse que eu estou fazendo aí no meu desenho. Eu estou dividindo em n subintervalos. Então, eu vou ter o x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, até chegar um xi menos 1, xi, até chegar no xn menos 1, até chegar no último, que é o xn, que é justamente o ponto B do meu intervalo. Ok? Aí, olha só. Agora que eu tenho essa partição, eu tenho vários subintervalos. Eu tenho o subintervalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n menos 1, até chegar em n. Aí, em cada subintervalo desse, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um ponto do meu subintervalo, que é o que eu estava fazendo aqui no quadro. Ó, eu tenho aqui esses subintervalos, ó, de 1 até n. Para cada um desses, eu tenho uma base diferente, porque ó, perceba que nessa situação aqui, eu não necessariamente dividi em subintervalos de mesmo comprimento. Eu fiz isso aqui para poder ficar mais fácil de eu calcular, mas não necessariamente poderia subdividir em subintervalos iguais. Por exemplo, bem aqui nessa situação aqui, nessa função, eu dividi em 2 subintervalos, mas eu peguei de mesmo comprimento. Eu poderia dividir assim, ó, sei lá, eu poderia dividir em 5 subintervalos dessa forma aqui. Aqui ia ser o primeiro, aqui ia ser o segundo, aqui ia ser o terceiro, aqui ia ser o quarto e aqui ia ser o quinto. Então, percebam, ó, eu dividi aqui em 5 subintervalos, 1, 2, 3, 4, 5, e não necessariamente os subintervalos têm o mesmo comprimento. Ok? Então, percebam que eu posso subdividir um intervalo de infinitas formas, né? Porque eu posso dividir com quantos subintervalos eu quero, 10, 20, 30, e para cada uma das vezes que eu divido, eu não necessariamente tenho que pegar o mesmo comprimento. Eu posso fazer, sei lá, um monte de intervalinho, um monte de intervalão. Sei, né? Aqui você pode ter infinitas possibilidades, né? Você pode se divertir aqui de como você quiser, tá? Então, tá aqui. Aqui, ó, percebam que eu tenho n subintervalos, não necessariamente eles têm o mesmo comprimento. Então, cada um desses tem um comprimento. Ó. O intervalo 1, esse meu intervalo 1, qual vai ser o comprimento dele? Vai ser x1 menos x0, né? Então, está aqui, x1 menos x0. Para o meu intervalo 2, quem vai ser o comprimento dele? Vai ser x2 menos x1. Para esse daqui, qual vai ser o comprimento dele? Vai ser x3 menos x2. E assim por diante. Então, ó, o meu intervalo n, o comprimento dele vai ser xn menos xn menos 1. Ok? Estão entendendo? Tá tranquilo? Isso é integral, tá, gente? É muito importante que vocês entendam essa aula para vocês entenderem o que é afinal integral, né? Que é, digamos, a última parte do curso, né? O curso de cálculo é o quê? Limite, derivada
integral. Você já sabe o que é limite, já sabe o que é derivado, só falta agora entender o que é integral e aí pronto. Você pode sair daqui tranquilo, feliz, que você aprendeu o que são as três coisas, né? Ok, então vamos continuar. Então tá aqui. Eu tenho, cada subintervalo, né, vai ter esse comprimento aqui, que vai ser a base do meu retângulo. Aí o que eu vou fazer? Em cada subintervalo, eu vou escolher um ponto aleatório. Por exemplo, para esse subintervalo aqui, eu vou escolher o ponto do meio. Para esse daqui, eu vou escolher o ponto aqui, que está quase na ponta. Para esse daqui, eu vou escolher o extremo aqui. Não sei. Cada ponto que eu escolher, eu vou chamar de lambda. Ó. Então, o ponto que eu escolhi do intervalo 1, eu chamei de lambda 1. Intervalo 2, chamei de lambda 2. Intervalo n, chamei de lambda n. Então, ficou assim, ó. Olha como ficou a minha imagem. Então, meu lambda 1 é esse daqui, então eu vou tirar a imagem dele. Lambda 2 é esse daqui, então eu tirei a imagem dele. Lambda 3 é esse daqui, tirei a imagem dele. O que vai ser a imagem de cada lambda? Vai ser a altura do retângulo nesse subintervalo. Então, para cada valor de lambda, eu vou calcular a imagem dele. Por quê? Essa imagem vai ser a altura do meu retângulo. Então, agora que você já tem a base do retângulo, agora que você já tem a altura do retângulo, você pode desenhar o seu retângulo. Então, olha só que bonito. Os retângulos aí, né? Lógico que aqui vai aparecer N retângulos, né? Então, agora que você tem N retângulos, o que você faz? Você vai somar a área de todos. E essa área vai ser uma aproximação para a área que você quer chegar. Ok? Então, olha só. A soma desses retângulos vai ser isso daqui, ó. Vai ser a altura do retângulo 1 vezes a base do retângulo 1, mais a altura do retângulo 2 vezes a base do retângulo 2, até chegar no último. A altura do retângulo n vezes a base do retângulo n. Porque, ó, f de lambda 1 é o quê? É a imagem de lambda 1. A imagem é a altura do meu retângulo. E delta x1 é a base, né? É quanto vale o comprimento do meu subintervalo. Então, quando eu faço essa soma aqui, ó, em vez de eu escrever assim, eu posso escrever só assim, ó, que é esse somatório aqui. Então, o que que fala aqui? Eu estou fazendo esse somatório de f lambda i vezes delta xi. O i está indo de 1 até n. Essa daqui é a famosa soma de Riemann. Tá? Então, soma de Riemann seria esse somatório aqui. Quando eu estou dividindo em n subintervalos, calculando a área de n retângulos e somando. Ok. Aí, perceba o seguinte, quanto maior é o número n, ou seja, quanto mais fina, né, for a minha partição, quanto maior for o número lá de subintervalos que eu tenho, maior, ou seja, melhor vai ser a minha aproximação. Não é verdade? Então, o que acontece se eu pegar o n e tender para o infinito? O que vai acontecer? Eu vou ter justamente a área que eu quero. Então, ó, quando eu divido em n subintervalos, eu vou ter uma aproximação. Mas se eu pego esse n e faço ele tender para infinito, ou seja, se eu pego o meu intervalo e divido em infinitos subintervalos, né, se eu pego isso daqui, ó, e eu divido ele em infinitos subintervalos, e somar os retângulos, né, de infinitos subintervalos, vai coincidir com a área que eu quero achar. Tá? Então, essa que foi a estratégia. Uma estratégia bonita, né, uma estratégia elegante, né, para calcular a área de uma figura aí que até então não se sabia calcular. Ok? Então, se eu pego esse meu somatório aqui, ó, e tendo ele para infinito, eu vou ter a área que eu quero achar. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar uma função, vai fazer o somatório, né, que é a soma de Riemann, vai achar quanto é a soma de Riemann, depois vai pegar o n, tender para infinito e pronto, achamos a área. Isso é calcular a integral. Tá? Isso é a nossa integral de Riemann. Ok. Então, olha só. Eu não vou escrever assim, tá, gente? Não vou escrever assim, limite desse somatório com tendendo a infinito. Não. Vou escrever de uma forma mais elegante. Vou escrever assim, ó. Esse símbolo aqui, que o pessoal diz que é uma cobrinha, né? Mas já se acostumem com ele. Esse aqui é o famoso símbolo da integral. Então, quando eu escrevo assim, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu estou integrando a minha função f de x, eu estou integrando ela em relação a x, né? Não tem a derivada, você deriva em relação a uma incógnita, você deriva em relação a x, em relação a t, em relação a y. Então, aqui na integral a mesma coisa. Você está integrando a sua função f em relação a x no intervalo de a
até b. Isso aqui é o que a gente chama de integral definida. Definida porque a gente está definindo o intervalo de integração. Tá? Mas já saiba, e nunca mais esqueça disso, que quando você olha para esse símbolo aqui, isso aqui é nada mais, nada menos do que o limite desse somatório aqui. Tá? Então, se eu fosse perguntar para vocês assim, qual é uma semelhança, ou seja, qual é uma coisa que tem em comum entre a derivada e a integral? O que vocês me responderiam? O que elas têm em comum? Pelo menos uma coisa que elas têm em comum. A derivada e a integral. Agora que vocês sabem disso daqui. O que elas têm em comum é que elas usam limite. Elas usam o conceito de limite. Se eu perguntar para vocês, o que é uma derivada? Derivada é aquele limite, né? Limite de f de t menos f de x sobre t menos x quando t tende a x. Não é isso? Então, limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Não é isso que é derivada? Então, integral é isso daqui, ó. Limite da soma de rima quando n tende para mais infinito. Então, as duas usam o conceito de limite. Só que, claro, são limites bem diferentes, né? É muito diferente aquele limite da derivada com esse limite aqui da integral. Ok? Tá bom. É muito importante que a gente saiba, antes de calcular a integral de uma função, se ela é integrável. Tá? Só que, claro, a gente não vai fazer isso aqui no nosso curso, tá? Porque isso foge do curso. A gente não vai provar. Né? Então, a gente só vai usar esse teorema aqui, ó. Toda função contínua em um intervalo fechado é integrável neste intervalo. Então, se a função é contínua no intervalo fechado, então ela é integrável. Não esqueçam isso. Ó, a volta não é verdade. A função pode ser integrável e não necessariamente a função é contínua nesse intervalo. Tá? Mas se a função é contínua, então ela é integrável. Vocês aprenderam que se a função é derivável, ela é o quê? Se a função é derivável, ela é contínua. Então já sabe, se a função é derivável, ela é contínua, se ela é contínua, ela é integrável. Mas a volta não vale, tá? Ok, então é esse teorema aqui que a gente vai usar. Ou seja, toda função que a gente for calcular aqui agora, a área dela vão ser funções contínuas em intervalo fechado. Se é contínua, é integrável, então você pode calcular o seu limite lá. Tá? Porque qual é o problema, gente? Porque assim, a rigor mesmo, o que você ia ter que provar? Você ia ter que provar que para qualquer partição que você fizer e para qualquer lambda que você pegar, sempre o limite vai convergir para a área que você quer achar. Sempre. Então, a rigor, você teria que provar isso, para poder mostrar que esse limite aqui, não interessa qual lambda você pega, não interessa como é a sua partição aqui, né? Ainda assim ia convergir para a área que você quer. Lógico que a gente não vai fazer isso nesse curso. Então, a gente vai acreditar que isso aqui acontece. Então, sempre que você calcular o limite desse somatório aqui, vai convergir para a área que você quer achar. Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. Então, qual vai ser a nossa estratégia aqui para calcular a integral, né? Ou seja, para integrar, para achar a área que a gente quer. Primeira coisa, a gente vai dividir o meu intervalo de A a B em subintervalos iguais. Então, para ficar mais fácil, os subintervalos vão ser iguais. Lembrando que não precisava ser igual. A gente só vai fazer isso para poder ser mais fácil, tá? A gente calcular. Então, todo subintervalo vai ter esse comprimento aqui, ó, que vai ser B menos A sobre N. É que foi o que a gente fez aqui ainda agora. O A era 0, o B era 1. Eu queria dividir em 4 subintervalos. Então, cada subintervalo ficou com 1 menos 0 sobre 4, que ficou 1 quarto. Tá? Essa estratégia que a gente vai fazer aqui. Beleza. Aí aqui, ó, para cada subintervalo, eu vou escolher o lambda como sendo o extremo esquerdo de cada subintervalo. Tá, aqui eu vou fazer diferente, tá, gente? Nas notas de aula de vocês, ele vai calcular tudo que a gente vai calcular aqui usando o extremo esquerdo de cada subintervalo. Aqui na aula de hoje, eu vou calcular todos usando o extremo direito. Ou seja, eu não vou pegar o menor valor de cada subintervalo, vou pegar o maior valor de cada subintervalo. Tá? E vocês vão ver que vai dar o mesmo valor que tem nas notas de aula. Beleza? Tá, aí depois que a gente faz isso, a gente vai formar os n retângulos, né? Os n retângulos vão ter base Δx e altura f de lambda i. Depois que eu calculo os n retângulos, eu faço a soma de rima, ou seja, eu somo a área deles, e no final eu calculo o limite desse soma de rima quando n tende para infinito. Isso aqui vai dar um valor, vai dar, sei lá, 1/3, 2/5, 0,6.
Então, esse valor é o valor da área que está abaixo da função. Ok? Bem legal, né? A aula de hoje está muito interessante. Então, vamos lá. Antes de a gente calcular, a gente vai precisar de alguns resultados, tá? O primeiro é esse daqui, ó. Se você faz um somatório de uma constante vezes xi, i está indo de 1 até n, perceba, ó, quem está variando é o i. A constante não tem nada a ver com o i. A constante não está variando, é sempre a mesma constante. Então, você pode tirar a constante aqui, ó, do seu somatório. Tá? Essa demonstração tem no material de vocês podem dar uma olhada depois. Outro resultado que a gente vai usar aqui, ó, que se você estiver somando um xi mais yi, de i variando de 1 até n, isso aqui é a mesma coisa que você calcular o somatório só para xi e depois somar com o somatório só para yi. Essa é outra coisa que a gente vai usar aqui. Além disso, a gente vai usar aí, ó, esses 3 resultados. A gente não vai provar também, tá? Mas não é tão difícil provar isso aí, você pode usar indução. Mas vocês vão acreditar em mim hoje, tá? Então, o somatório de i indo de 1 até n é a mesma coisa que n vezes n mais 1 sobre 2. Tá? Isso é verdade. O somatório de i ao quadrado com i indo de 1 até n é igual a n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. E o somatório de i ao cubo com i indo de 1 até n é a mesma coisa que n vezes n mais 1 sobre 2, isso aqui tudo ao quadrado. Então, acreditem, isso é verdade. Tá? Para qualquer valor natural que você pegar, isso aqui vai acontecer. Então, a gente vai usar essas propriedades aí. Então, tá, agora chega de falar de teoria, né? Vamos para a prática. Então, calcule essa integral. Calcular a integral de uma constante que vai de 3 até 7, nesse intervalo, de 3 até 7. Professor, não poderia calcular usando desenho? Poderia, mas aqui a gente está aprendendo integral, então a gente vai calcular pela integral, tá? Pela soma de rima. Ok, então vamos lá. Então, a nossa primeira função que a gente vai calcular é a minha função constante. Então, olha só, eu vou desenhar aqui ela rapidinho para a gente ver. Então, tem x até... Lembrando que eu estou trabalhando só com funções não negativas. Então, essa função é uma função positiva, né? Apesar de que está aí que ela está em todos os reais. Mas a gente vai considerar que ela é uma função, que ela é um valor positivo. Ok, o gráfico dela é esse daí. Eu quero achar qual é a área dela no intervalo de 3. Então, vamos dizer que o 3 está aqui. Até 7. Sei lá, bora dizer que o 7 está aqui. Ou seja, eu quero achar, ó, essa área aqui, dessa região. Está aqui, ó. Ah, professor, mas isso aí é um retângulo, eu posso fazer? Pode, mas calma, a gente está aprendendo integral, então a gente vai fazer por integral. Ok? Aqui é só integral agora, a gente já usou as formas, mas claro que você sabe que pode calcular pela forma, né? Isso aqui é um retângulo, né? Então você poderia fazer a base, quanto é a base desse retângulo aqui? É 4. 4 vezes a altura, que é C. Então, já sabe que quando a gente fizer aqui a soma de rima, e n tender para infinito, tem que dar 4C. Ok? Mas bora ver se vai dar mesmo, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou dividir em subintervalos. Eu não vou fazer o desenho aqui da partição, já vou fazer com o resultado. Cada subintervalo vai ter esse comprimento aqui. Qual é o comprimento que a gente está usando? É o mesmo comprimento para todo mundo, que é B menos A sobre N. Quem é o meu B? O B é 7. Quem é o meu A? É 3. Então, cada subintervalo vai ter esse comprimento aqui, ó. Vai ter 7, é B menos A sobre N. Mas quem é o meu B? É 7. Quem é o meu A? É 3. Então, cada subintervalo vai ter 7 menos 3 sobre N, que é igual a 4N. Na hora que eu for dividir isso aqui em subintervalos, eu vou ter um x0, x1, x2, x3, x4, x5, até chegar a xn. Quem vai ser o meu x0? Olha lá, então, isso aqui é o meu ΔX. Agora eu quero saber outra coisa. Eu já sei quanto é o meu ΔX, que é a base do meu retângulo. Agora eu quero saber, quem é o meu x0? Ora, x0 vai ser o meu 3, que é o meu A. Tá? Então, x0 é A. Quem é o meu x1? O meu x1 vai ser 3 mais ΔX. Tá? Porque olha só, digamos que isso aqui é, sei lá, 4 sobre 10.
É 0,4. Então, quem vai ser esse meu x1? Vai ser 3 mais 0,4, vai ser 3,4. Ok? Então, o meu x1, ele vai ser 3 mais ΔX. Né? Quem é ΔX é 4 sobre N. Então, meu x1 vai ser 3 mais 4 sobre N. Quem vai ser o meu x2? O meu x2, ele vai ser 3, que é o meu A, mais 2 vezes ΔX. Mais uma vez, digamos que aqui é 0,4, né? Então, o teu x1 vai ser 3 mais 0,4, que é 3,4. Quem é o x2? Vai ser 3 mais 2 vezes 0,4, então vai ser 3,8. Né? Então, aqui é 3, aqui é 3,4, aqui é 3,8. Quem ia ser o x3? O x3 ia ser 4,2, que é 3 mais 3 vezes ΔX. Ok? Então, o meu x3 aqui, ó, ele é 3 mais 3 vezes ΔX. Só que ΔX é 4 sobre N. Então, meu x2 vai ser 3 mais 2 vezes 4 sobre N. O meu x3 vai ser 3 mais 3 vezes 4 sobre N. Ok? E assim, x4, x5, x6, x7, até chegar no xn, né? Então, vamos lá. Vou fazer aqui. Continuando. Por exemplo, x4, ele vai ser 3 mais 4 vezes ΔX. Ou seja, ele vai ser 3. Aqui eu estou continuando, tá? Estou continuando daqui. Então, vai ser 3 mais 4 vezes ΔX, que é 4 sobre N. Então, vai ser 4 vezes 4 sobre N. Aí tá, isso aqui eu vou continuar. Até chegar no último valor, que é xn. Quem vai ser meu xn? Xn vai ser 3 mais... Pessoal, olha só. Se o x1 ele é 3 mais 1 vezes ΔX, o x2 é 3 mais 2 vezes ΔX, o x3 é 3 mais 3 vezes ΔX, o x4 é 3 mais 4 ΔX, o meu xn vai ser 3 mais quanto? Xn vai ser 3 mais quanto? N vezes ΔX. Então, tá aqui. N vezes ΔX. Tá, só que não esquece que ΔX, né? ΔX é 4 sobre N. Ou seja, o teu xn, ele é 3 mais 4, que é 7. Tinha que chegar no 7 mesmo, né? Porque tem intervalo de 3 até 7. Deu para entender? Beleza. Isso aqui eu enumerei. x1, x0, x1, x2, até chegar a xn. Se eu fosse pegar um ponto qualquer aqui dentro, não precisa ser o último, nem o primeiro, um qualquer aqui dentro, né? Como seria ele? Se eu fosse pegar um ponto qualquer aqui, ele ia ser um x que eu vou chamar de xi, ok? Esse xi, ele vai ser quem? Ele ia ser 3 mais quem? Mais i vezes ΔX. Muito bem. Então, se eu fosse pegar um ponto aleatório aqui de dentro, dessa minha sequência aqui, vou chamar ele de xi e ele ia ser 3 mais i ΔX. Ou seja, ele ia ser 3 mais i ΔX é 4 sobre n. Ok? Beleza. Aí, o que eu estou fazendo aqui, gente? Lembra que para cada subintervalo desse daqui, eu tenho que escolher um ponto, né, que é o meu lambda, para ser a altura do meu retângulo. Eu disse para vocês que eu ia escolher, para cada subintervalo, eu ia escolher o maior valor dele. Tá? Então, olha só, presta atenção aqui. Esse meu subintervalo aqui, ó, é o meu subintervalo 1, certo? Então, aqui, ó, eu tenho x0 e x1, tá? Desse subintervalo aqui, eu vou escolher um lambda, que eu vou chamar de lambda 1, porque é o lambda do meu primeiro subintervalo, tá? Eu disse que o lambda de cada subintervalo, eu ia escolher sempre o maior valor do subintervalo. Então, entre x0 e x1, quem é o maior valor? É o x1. Então, o meu lambda 1, ele vai ser quem? Ele vai ser o próprio x1.
Quando eu vier aqui para o intervalo 2, aqui eu tenho x1 e x2. Entre x1 e x2, quem é o maior valor? É x2. Então, quem vai ser o meu lambda 2? Vai ser o x2. A mesma coisa para o intervalo 3, 4, 5. O que eu quero dizer com isso? Que em cada subintervalo, quem vai ser o meu lambda i em cada subintervalo? Vai ser o meu xi. Né? Lá no material de vocês, eu escolhi, lá na nota de aula, foi escolhido sempre o menor valor de cada subintervalo. Então, nessa situação, vocês vão ver lá que o lambda i ele vai ser xi menos 1, em vez de ser xi. Só que aqui, como eu estou escolhendo sempre o maior valor, então vai coincidir. O lambda i vai ser o xi. Então, lambda 1 vai ser o x1, lambda 2 vai ser o x2, lambda 5 vai ser o x5, e assim por diante. Tá? Por que eu quero saber quem é o meu lambda mesmo? Porque eu quero saber quem é a altura lá do meu retângulo, né? Ok. Então, ó, eu vou colocar aqui os valores importantes, né? Eu já tenho aqui o meu ΔX, que é 4 sobre n. E eu já tenho o meu lambda i, que é o meu xi, que é isso daqui, ó. 3 mais i, 4 sobre n. Ok? Beleza. O que está faltando? Eu já tenho quem é a base do meu retângulo. De cada retângulo? Tenho, né? A base é justamente ΔX, que é 4 sobre n. Falta eu achar quem é a altura do meu retângulo. Esse que eu vou fazer agora. Então, vamos lá. Bom, para eu achar a altura do meu retângulo, vou até escrever aqui. Altura de cada retângulo. Quem vai ser a altura de cada retângulo? Vai ser a imagem do meu lambda, ou seja, vai ser f lambda i. Só que quem é lambda i? Lambda i é o meu xi. Tá? Quem é o meu xi? É 3 mais i vezes 4 sobre n. Tá, só que eu não preciso jogar aqui. Por quê? Quem é a minha função? A minha função, gente, não esqueça, a função que eu estou trabalhando é essa daqui. F de x é igual a constante. Né? Então, ó, se f de x é uma constante, então, por exemplo, f de 1 vai ser a constante, f de 2 vai ser a constante, f de 3, qualquer valor que eu jogar aqui vai ser uma constante. Então, se f de x vai ser sempre c, então quanto é f de xi? Quanto é f de xi? É c, né? Porque a função é a função constante. Então, isso aqui ó, é igual a c. Ou seja, cada retângulo vai ter sempre a mesma altura. O que é verdade, né? Olha para cá. Olha esse meu desenho aqui. Não importa quem eu escolher daqui, se eu pegar a altura dele, vai sempre cair no mesmo valor, na mesma imagem. Porque a minha função é a função constante. Tá? Então, a altura de cada retângulo vai ser c. Então, tu já tem quanto é a altura, tu já tem quanto é a base, o próximo passo é fazer a soma de rima. Tá? Então, vamos lá. Próximo passo. Vou colocar aqui que o próximo passo é o SN. Já sabe que isso aqui é a soma de rima. Então, quem é o meu SN? SN vai ser somatório de i indo de 1 até n de f de lambda i delta xi. Esse é o meu somatório que eu quero achar. Beleza. Isso aqui vai ser igual ao somatório i indo de 1 até n. F de lambda i é o f de xi, que é igual a c. Então, vou colocar aqui, ó, c. Delta xi é o delta x, é o mesmo para todo valor, que é 4 sobre n. Então, aqui vai ficar 4 sobre n. Olha, só que c é uma constante. C está variando em relação a i? Não, né? Então, c pode sair daqui. Agora, esse valor aqui, 4 sobre n, ele está variando? Sim ou não? 4 sobre n está variando? Olha, o meu somatório é o i. É o meu i que está variando, de 1 até n. Está aparecendo algum i aqui? Não. Então, c vezes 4n é como se fosse uma constante. O que eu posso fazer com uma constante? Eu posso tirar ela do meu somatório. Aí isso aqui vai ficar, ó. Se eu tirar ela daqui, vai ficar 4c sobre n, vezes o somatório de
1 até n. Se eu tirei todo mundo daqui, quem ficou aqui? 1. Então, 1. Quanto é o somatório de 1 com i indo de 1 até n? Por exemplo, olha só. Se eu fizer um somatório, i vai de 1 até 3. Aí o que vai acontecer aqui? Já que aqui eu tenho 1, então quando o i for 1, eu vou ter 1. Aí eu vou somar. Quando o i for 2, eu vou ter 1. De novo. Quando o i for 3, eu vou ter 1. De novo. Então quanto vai dar isso daqui? Vai dar 3. Se o meu somatório fosse de 1 até 5, então eu ia somar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, 5 vezes. Ia dar quanto? Ia dar 5. Ok. E aqui, eu estou somando 1 n vezes. Então isso aí vai dar quanto? Vai dar n. Estou somando 1 mais 1 mais 1 n vezes. Então isso aqui vai dar n. Então esse somatório todo aqui vai dar n. Então isso aqui vai ficar 4c dividido por n vezes esse somatório aqui que vai dar n. Aí eu corto n com n. E aí, ó, a minha soma de rima vai dar 4c. Isso aqui já é a minha área? Não. Falta só eu passar o limite agora. Eu vou ter que passar o limite nisso daqui quando n tende para infinito. Então vamos lá, última etapa. Na minha última etapa, eu tenho a área da figura. Como é que eu acho a área da figura? A área da minha figura, ela vai ser o limite da minha soma de rima quando n tende para mais infinito. Isso daqui vai ser o limite quando n tende para mais infinito, Sn. Só que Sn vale 4c. Ou seja, o c aparece algum n aqui. Ó, tu tem 4c com n tendendo a mais infinito. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 4c. Então, ó, a área que tu quer achar vale 4c. Aí é que eu vou colocar unidade de área. Ok? Então pronto, deu 4c, que era o que eu queria achar mesmo, né? Aqui você pode escrever também assim, ó, que é a integral da minha função constante, integrando em relação a x. Quando você integra de 3 até 7, isso aqui dá 4c. Né? Lembrando que essa integral aqui é justamente a área que está abaixo do meu gráfico, que foi o que tinha que dar mesmo, tinha que dar 4c. Tá? Então pronto, calculamos, né? Ah, professor, eu poderia calcular como retângulo? Pode, dá o mesmo resultado. Né? Tá, vamos lá. Próxima. Olha isso daí. Calcule a integral de x, indo de 1, quando o x vai de 1 até 3, né? Nesse intervalo de 1 até 3. Então, vamos lá. A gente vai repetir cada passo, né? Então, vou apagar aqui que eu vou fazer de novo os desenhos. Tá, nesse caso aí, eu quero a área da minha função x no meu intervalo de 1 até 3. Tá? A minha função x é a minha função identidade. Então, tem uma coisa assim. E eu estou indo de 1 até 3. Ou seja, olha só. A área que eu quero encontrar é desse trapézio aqui. Dá para encontrar sem cálculo? Dá. Só fazer a área do trapézio aí que você consegue encontrar sem problema. Tá? Bora até fazer isso, né? A área do trapézio vai ser a altura, que é 2. Como esse aqui é a minha função x, então aqui eu vou ter 1 e aqui eu vou ter 3. Né? A área do trapézio, base menor, que é 1, mais base maior, que é 3, dividido por 2. 1 mais 3 é 4, dividido por 2 é 2. 2 vezes 2 é 4. Então, se não tiver errado nada, essa área aí no final vai ter que dar 4. Tá?
mais o menor, mais 2, 3, 4, dividido por 2 é 2, vezes a altura, tá. Então, a área que tem que dar no final vai ser 4. Bora ver se vai dar mesmo. A gente vai fazer pela soma de rima, né? Então, o primeiro passo aqui, a gente vai determinar quem é meu ΔX. Então, ó, ΔX, como eu já falei, vai ser B menos A sobre N. Quem é o meu B agora? É 3, o meu A é 1. Então, vai ser 3 menos 1 sobre N. Então, o meu ΔX agora vai ser 2 sobre N. Ok. Segundo passo é achar quem é o lambda I. Então, para isso, ó, a gente tem que fazer aquela sequência. O meu x0, ele vai ser 1, que é o que está aqui. O meu x1, então, ele vai ser 1 mais ΔX. Ou seja, ele vai ser 1 mais ΔX, que é 2 sobre N. O meu x2, ele vai ser 1 mais 2 vezes ΔX. Ou seja, ele vai ser 1 mais 2 vezes 2 sobre N. Né? Aí você vai continuar isso daqui até chegar em xn. Xn vai ser 1 mais N vezes ΔX, que vai ser o próprio 3. Se você for escolher aleatoriamente um x daqui, você vai pegar um xi. O seu xi, ele vai ser 1 mais i vezes ΔX. A gente viu ainda agora que quem vai ser meu lambda? Lambda 1 vai ser o x1, lambda 2 vai ser o x2, meu lambda i vai ser o xi. Então, agora, ó, quem vai ser meu lambda i? Lambda i vai ser o xi. Então, lambda i vai ser 1 mais i vezes ΔX, que é 2 sobre n. Tá? Então, esse daqui é o meu lambda. Tá? E esse daqui, ó, também vou colocar aqui em destaque. Então, eu já tenho meu ΔX e eu já tenho meu lambda i. Então, agora eu vou partir para a altura do meu retângulo. Então, ó, o próximo passo é eu calcular a altura de cada retângulo. Então, olha só. Agora que eu for calcular a altura de cada retângulo, vai ser diferente, pessoal. Por quê? O meu f de lambda i vai ser o f de xi. Ok. Só que quem é a minha função agora? É a função constante? Não. Quem é a minha função agora? É essa daqui, ó. A minha função que eu estou trabalhando é a minha função f de x igual a x. Não é verdade? Então, quem vai ser f de xi? Se f de x é x, quem vai ser f de xi? Vai ser o xi, né? F de A vai ser quem? O A. F de B vai ser quem? O B. F de C vai ser C. F de D vai ser D. E o F de xi vai ser o próprio xi. Então, f de xi vai ser o próprio xi. Ou seja, e quem é meu xi? Né? Vai ser 1 mais i vezes 2 sobre n. Então, a altura de cada retângulo vai ser 1 mais i vezes 2 sobre n. Ok? Então, eu já sei quem é. Eu já sei quem é a minha base, eu já sei quem é a minha altura. Então, vamos para o próximo passo, que é a soma de rima. Vou apagar aqui. Olha só, o próximo passo é a minha soma de rima, que é esse somatório aqui. Só que agora, quem é o meu f de lambda i? Vai ser isso daqui, ó, 1 mais i vezes 2 sobre n. Tá? Quem é meu ΔXi? 2 sobre n. Tá? Que a gente calculou lá no primeiro quadro. Então, isso daqui vai ser igual ao somatório, i variando de 1 até n. O meu f de lambda i vai ser 1 mais i vezes 2 sobre n, vezes o ΔXi. ΔX é 2 sobre n. Eu posso distribuir, multiplicar esse com esse e somar, multiplicando com esse. Né? Então, isso aqui vai ser somatório de 1 i indo de 1 até n. 2 sobre n vezes 1 vai ficar o próprio 2 sobre n. Mais 2 sobre n vezes isso daqui vai ficar 1 vezes 4 sobre n ao quadrado. Ok?
Aí o que dá para fazer aqui? Ó? Aqui eu tenho uma soma, então posso dividir em um somatório desse mais um somatório desse, né? Então vamos lá. Então, a minha soma de rima vai ficar assim, ó. Vai ficar o somatório só desse, somatório de indo de 1 até n, de 2 sobre n, mais o somatório i está indo de 1 até n, de i vezes 4 sobre n ao quadrado. Tá ficando legal o negócio, né? Beleza. Vou continuar aqui nessa outra parte. Então, ó, olha só, bem aqui, 2 sobre n, aparece algum i aqui? Está aparecendo algum i aqui nessa parte? Não, né? Então, isso aqui é como se fosse uma constante, isso aqui sai desse meu somatório. Aí vai ficar assim, a soma de rima vai ficar 2 sobre n vezes o somatório i indo de 1 até n de 1, mais, agora olha aqui, ó, aqui eu tenho, está aqui um i, ok, mas 4 sobre n ao quadrado não tem i, então posso pegar isso daqui, ó, e tirar, e deixar só o i aqui, então vai ficar mais 4 sobre n ao quadrado vezes somatório de 1 até n de i, ok? Aí tá. Aí, então, isso aqui vai ser 2 sobre n. Quanto é o somatório aqui? Ó? De 1 até n do 1. É o próprio n, né? Então, vai ficar n mais 4 vezes n ao quadrado. Olha só, esse somatório aqui, ó, de i indo de 1 até n, eu vou usar uma propriedade que a gente já viu aqui, ó, que é essa daqui, ó, pessoal. Essa segunda aqui, ó. A integral já. O somatório de i com i de 1 até n é n vezes n mais 1 sobre 2. Então, é isso que eu vou usar aqui. Então, esse somatório aqui, ó, vai dar n vezes n mais 1, tudo isso dividido por 2. Tá? Aí, ó, eu corto esse n com esse, eu tenho um n aqui e eu tenho um n aqui. Né? Eu posso cortar esse com esse, e aqui eu posso cortar esse 2 com esse 4, que aí vai ficar 2. Aí dá para arrumar melhor isso daqui. Então, essa minha soma de rima, aqui ficou 2, aqui ó, ficou 2 sobre n, mais 2 sobre n, vezes, aqui só sobrou n mais 1. Aí dá para ficar melhor, eu vou distribuir esse aqui. Então, aqui vai ficar 2 mais 2 sobre n vezes n, vai ficar o próprio 2. 2 sobre n mais 1 vai ficar 2 sobre n. Então, o meu somatório aqui, no final vai ficar 2 mais 2, que é 4, mais 2 sobre n. Agora, a última etapa que é passar o limite. Então, vamos lá. Nossa última etapa é calcular a área. Ora, quem vai ser a minha área, né? Ora, a minha área vai ser essa integral aí. Integral, estou indo de 1 até 3 da minha função x, estou integrando em relação a x. Então, isso daqui vai ser o limite do meu somatório aí, quando n tende para mais infinito. Ok, isso aqui vai ser o limite. Quem é esse n? É 4 mais 2n. Então, vou ter 4 mais 2 sobre n, quando n tende para mais infinito. Tá? Ok, isso aqui, quando n tende para mais infinito, isso aqui vai tender a quanto? 2 sobre n? A 0. Então, isso aqui vai para 0. E aí, você vai ter que a sua área vai ser 4. 4 unidades de área. E acabou. Chegou no resultado que a gente tinha ali? Ó, chegou, é 4. Só que aqui você resolveu de uma forma mais elegante, né? Você usou o somatório de rima e tudo mais. Você não precisou usar a fórmula do trapézio para resolver isso daqui. Tá bom, então, agora para a gente terminar, para a gente finalizar a aula, bora finalizar calculando, né, o nosso problema lá no início da aula, que é x² com x indo de 0 até 1. Agora você já tem condições de calcular essa área aí. Lembra que tem que dar 1/3. Não esquece disso, tem que dar 1/3. Vamos ver se vai dar 1/3 mesmo. Ok, eu vou apagar aqui. Eu vou economizar o máximo que está aqui.
Mas algumas coisas eu vou ter que apagar. Vou apagar o meu gráfico aqui. Ok, agora a sua função é essa daqui, ó. X está indo de 0 a 1. Essa aqui é a função x². E você quer calcular essa área aqui. Ok. Primeira coisa, ΔX. ΔX vai ser B menos A sobre N. O seu B é 1. O seu A, não esquece que é 0. É de 0 a 1. Então, aqui vai ficar 1, né? B menos 0 sobre N. Então, o seu ΔX, ele vai ser 1 sobre N. Então, está aqui. ΔX vai ser 1 sobre N, que vai ser a base de cada retângulo. Agora, próximo passo, lambda_i. Então, vou apagar aqui. Então, olha só. Vou ter que apagar tudo isso aqui. Tá, vamos lá. Eu vou calcular quem é meu x0. Meu x0 é o meu A, que é 0. Então, pronto, x0 é 0. O x1 vai ser 0 mais 1 vezes ΔX. ΔX é 1 sobre N. Então, aqui vai ficar só 1 sobre N, já que aqui é 0. O meu x2 vai ser 0 mais 2 vezes ΔX. Só que aqui é 0, ΔX é 1 sobre N, então vai ficar 2 sobre N. Tá? E assim por diante. Até chegar no xn, que vai ser 0 mais N vezes ΔX, vai ficar N, ΔX é 1 sobre N, que isso aqui vai dar 1, que tinha que dar 1 mesmo, porque o meu intervalo é de 0 até 1. Tá? Ok. Então, se eu pegar um ponto aleatório aqui, que é o meu xi, se eu pegar aqui o meu xi, ele vai ser 0 mais i ΔX. Só que 0 é 0, né? Então, aqui ele vai ser i dividido por n, já que ΔX é 1 sobre n. Okay? O meu lambda_i vai ser o próprio xi, porque eu estou pegando cada ponto o extremo direito, né? Da direita. Então, o meu lambda_i vai ser esse valor aqui, ó, vai ser i sobre n. Ok. Próximo passo, altura de cada retângulo. Então, vamos lá. A altura de cada retângulo vai ser o f de lambda_i, que nesse caso vai ser o f de xi. Só que, olha só, pessoal. Quem é a minha função agora? A minha função não é mais x. A minha função é a função x ao quadrado. Então, aqui, ó, você vai ter f de x é igual a x ao quadrado. Tá? Então, quem vai ser o f de xi? O f de xi vai ser xi ao quadrado. Só que xi é i sobre n. Então, f de xi vai ser i ao quadrado sobre n ao quadrado. Tá? Pronto. Próximo passo é calcular esse somatório aqui todinho, né? Então, o somatório é f de lambda_i vezes ΔXi. Deixa eu apagar aqui, a gente vai ter que refazer as contas. Então, vamos lá. Esse somatório aí vai ficar assim. Vai ficar somatório, i vai de 1 até n. O meu f de lambda_i, a gente acabou de mostrar que é i ao quadrado dividido por n ao quadrado. O meu ΔX é 1 sobre n. Tá? Então, isso daqui vai ficar, ó, vai ficar somatório, i vai de 1 até n, i ao quadrado dividido por n ao cubo. Né? Só que n ao cubo não tem nada a ver com i, né? Então, eu posso tirar ele daqui, como se ele fosse uma constante. Então, esse meu somatório aqui, ele vai ficar 1 sobre n ao cubo, vezes somatório, i vai de 1 até n, i ao quadrado. Só que aqui eu tenho um somatório de i ao quadrado, né? Então, eu vou ter que usar uma outra fórmula que a gente aprendeu bem aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, que é essa daí. Né? O somatório de i ao quadrado com i vai de 1 até n é esse daí. N vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. Então, é isso que eu vou usar aqui. Então, vamos lá. Então, isso daí vai dar
1 sobre n ao cubo vezes, aí eu coloco aqui, n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 dividido pelo 6. Ok? Beleza? Então, isso aqui vai ser Sn, vai ser. Aí, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou distribuir isso aqui. Vai ficar 1 sobre 6n ao cubo. Aqui vai ficar n ao quadrado mais n vezes 2n mais 1. Aí, aqui também eu vou distribuir. Então, o meu Sn vai ser 1 sobre 6n ao cubo. Aqui vai ficar 2n ao cubo. 2n ao cubo. Aqui vai ficar mais n ao quadrado. Aqui mais 2n ao quadrado. Então, vai ficar 3n ao quadrado. Mais n. Tá? Então, o teu Sn aqui, ó, ele vai ser 2n ao cubo mais 3n ao quadrado mais n dividido por 6n ao cubo. Tá? Deixa eu ver se eu não errei nada. Tá, tudo ok. Agora, o último passo, né, é calcular a minha área. Então, a minha área vai ser esse somatório aqui, só que quando n tende para infinito. Então, vamos lá. A minha área vai ser, lembrando que a área é a integral de 0 até 1 de x ao quadrado, estou integrando em relação a x. Então, ela vai ser o limite desse somatório quando n tende a mais infinito. Então, a minha área, ela vai ser o limite. Quem é o meu Sn? É tudo isso daqui. Então, vai ficar 2n ao cubo mais 3n ao quadrado mais n dividido por 6n ao cubo quando n tende a mais infinito. Só que, isso aqui vocês já sabem fazer, né? Isso aqui é limite quando n vai para infinito. Então, o que você faz para resolver isso aqui? Você vai colocar em evidência o de maior expoente. Então, aqui vai ser n ao cubo e aqui vai ser n ao cubo. Então, isso daqui vai ser o limite. Aí aqui, ó, n ao cubo. Então, vou colocar n ao cubo em evidência. Aí aqui vai ficar 2 mais 3 sobre n mais 1 sobre n ao quadrado. Colocando n ao cubo em evidência. Dividido, aqui eu já tenho, né? N ao cubo vezes 6. Isso quando n tende a mais infinito. Aí o que você faz? Ó, esse aqui vai para 0, esse aqui tende para 0, você corta esse com esse, e no final sobra 2 sobre 6. Só que 2 sobre 6 é a mesma coisa que 1/3 unidade de área. Pronto. Acabou a questão. Então, chegou no nosso 1/3 no início, né? Então, você consegue perceber que agora, né, você já sabe integral, lembrando que era essa daqui, ó, você já sabe integral, então você já tem a capacidade de calcular áreas que estão abaixo de funções não negativas. Foi o que a gente trabalhou aqui. Ok, a gente deu para entender? Beleza, gostar da integral? Agora já sabe, né? Limite, derivada, integral. Tá, eu tenho um aviso para vocês aqui no final da aula, que é um aviso muito triste da minha parte, que eu acredito que é triste pelo menos para mim, tá? Esse assunto aqui, você sabe que o assunto da prova, ele sempre vai até o assunto de segunda-feira, né? Isso já é normal, isso foi na primeira avaliação e é sempre assim aqui no Newton, tá? Excepcionalmente, desta vez, esse assunto aqui que a gente está vendo hoje não vai cair na prova, tá? Mas não se acostume com isso. Você sabe que na terceira avaliação vai até a segunda-feira normal, mas apenas neste caso, tudo que a gente viu hoje aqui, que é a soma de rima, que é a integral de rima, não vai cair na prova da segunda avaliação de vocês. Ok, porque a integral de rima você vai ver na terceira avaliação. A gente não vai calcular usando somatório, a gente vai calcular um jeito bem mais simples e bem mais rápido. Vocês vão aprender depois. Mas, por enquanto, é muito importante para vocês, e creio que até é bom para vocês, saber calcular integral, por enquanto, só assim. Tá? Então, vocês vão passar a segunda avaliação sabendo calcular integral só desse jeito, por somatórios, limites no infinito. Isso é bom, isso vai ser bom para vocês. Porque quando você vai aprender o jeito mais simples, você vai dar mais valor nos teoremas que estão por trás, que simplificam o cálculo de integrais. Ok?
Bom, então é isso, gente. Obrigado pela participação, né? Eu tive que falar isso só no final, porque vocês tinham que prestar muita atenção. Queria que vocês entendessem bastante que esse assunto é muito importante para vocês. Mas é isso. Continue estudando para a prova. Na quarta-feira a gente vai ter a revisão. Na nossa sexta-feira vai ser a nossa prova. Obrigado pela presença.